noite. Aqui quem está começando o programa Papos e Reflexões é a Malévola 2. Sejam todos bem-vindos para esse universo de magia. Começando mais um Papos e Reflexões online, aqui no Instagram da Titia. 20h30, estamos aqui, eu e a Malévola, para começar este babado de hoje, do Papos e Reflexões online. Uau! Oi, Lançaro, oi, Andréia, oi, Esmalteria, Mari, Ellen. Estamos aqui, eu e a Malévola, para fazer esse Papos e Reflexões online de hoje, terça-feira, dia... Que dia é hoje? Já esqueci. Hoje é dia 5, dia 5, boa noite, dia 5 de novembro. Estamos entrando na reta final do final de ano, né, galera? É uma loucura, como diria o nosso amigo lá, o Hulk, que não é o verde. Hoje eu tô toda cheia de gracinha. Malévola incorporou. Eu também, Mari. É genuína. A colega é genuína, né? E é interessante porque todo mundo que é genuíno é sempre criticado, né? Por que será que quem é genuíno, quem é verdadeiro, quem tem coragem de falar a verdade é criticado? Você já parou para pensar? Oi, Luci. Oi, sejam bem-vindos. E aí a gente começa o assunto de hoje. Você reconhece seus erros? Será? Você reconhece quando você erra? Não estou falando para ninguém, não, para você. Você reconhece seus erros? Oiê, sejam bem-vindos. Noite. Você já parou para pensar se você realmente olha para os seus erros e os reconhece? Boa noite. A Lucy está falando, já parei para pensar e sofremos até hoje e acho que deve ser porque não se pratica a empatia. Então, se a gente for começar por aí, eu acho um bom começo. Por que a gente tem dificuldade tão grande de reconhecer quando a gente erra? Primeiro, oi Camaleoa, seja bem-vinda. Primeiro, porque a gente aprende que errar é quase um pecado capital, né? Não pode, é feio, desmerece, deixa a gente num patamar de não fica bem na foto. Então, errar é proibido. E aí, com essa exigência que a gente aprende a ter da gente mesmo, a gente também vai exigir, no mínimo, o igual do outro, né? Então, partimos desse princípio. Primeiro de tudo, é difícil reconhecer o próprio erro, é difícil reconhecer quando a gente se equivoca, porque isso, a princípio, já significa que eu vou desmerecer o meu valor para mim. Eu não estou falando com o outro, lembra? Estou falando consigo, né? E se eu desmereço o meu valor para mim, aí o negócio babou, né?
Babou. Tchau, Malévola. Agora a gente vai voltar a assistir a Mônica pra gente conversar um pouquinho mais, um bocadinho mais aqui. Depois, na outra vez, a gente se fala. E aí, se eu assumo pra mim que eu errei, errei, não me dei conta, imaginei que era uma coisa e era outra. Como será que eu vou lidar com isso? Ah, mas eu não erro. Grande parte das vezes eu ouço as pessoas falando assim, não, sabe o que é, Mônica, eu não erro. Aí eu falo, ô meu pai do céu, onde está esse ser humano? Onde que tá esse ser humano aí dentro dele? Não tá, né? Não tá. Porque se a gente tá aqui, nesse planeta escola, e a gente veio aqui para exercício da vida, aprender, significa que a gente vai errar o tempo todo. A gente vai achar que é uma coisa, vai lá e vai ser outra. A gente vai desejar de determinada forma e aí não vai acontecer do jeito que a gente desejou. Então, nós vamos cometer inúmeros erros, equívocos, falhas, grande parte das vezes sem intenção, às vezes sabendo que está fazendo cagada e vai lá mesmo e fala assim, sabe, quer saber? A vida é curta, vou fazer mesmo. Só aí depois a gente não consegue lidar com a consequência, né? Que, putz, grilo. O Thiago tá falando, eu erro sim, e ainda insisto no erro. Que é pra ter certeza. A gente faz isso, né, Thiago? O duro é que a gente não consegue enxergar que tá fazendo a cagada, que tá cometendo lá o equívoco, errando. E ainda tem, muitas vezes, nesse movimento aí que o Thiago tá falando, que ele ainda insiste no erro para ter certeza, na verdade é um movimento completamente inconsciente da gente e a gente jura de pé junto pra gente que a gente tá fazendo o melhor. Que é não, faz parte, é isso mesmo, não tá nada errado. Direto. Por quê? Então vamos de novo lá. A gente aprendeu que errar é um pecado capital. Não pode, é feio, desmerece. Aí, o que acontece? A gente não aprende a lidar com essa esfera humana e com esse exercício diário que vai trazer um monte de equívocos, um monte de dificuldade, um monte de tentativa e erro, né? Aí um grande ensaio de tentativas e erros chamado vida, que é esse projeto diário. Não, mas não pode errar, não pode fazer, não pode, isso não pode. Isso acaba maculando o exercício da vida. Então, você já parou para pensar como é que é possível a gente exercitar a vida? Que a gente... Para quem é reencarnacionista, um parênteses, para quem é reencarnacionista, como eu, que sou, apesar de não ter religião, a gente pensa assim, bom, nesta existência, para quem não é reencarnacionista, fala, bom, eu só tenho essa vida. Então, é a primeira vez que eu estou vivendo. Então, eu nunca vivi. Não tenho know-how dessa história aqui. Mônica, mas já vivi não sei quantos anos. Mas você está estreando, por exemplo, eu estou estreando com 51 anos. Eu nunca, nessa existência, eu nunca mais tive 51. É a primeira vez. Você que tem 20, que tem 30, que tem 60, que tem 90, é a primeira vez que você tem, né? Nessa existência, você está estreando. E onde tem estreia, tem um grande ensaio de tentativas e erros, porque a gente não tem know-how. Nunca vivi. Primeira vez. É a primeira vez que eu tô lidando com essa nova roupagem que eu tô agora. Consequentemente, vai acontecer uma infinidade de variáveis que eu não conhecia, que eu não sabia, que eu não tenho o controle e o domínio,
E, portanto, eu vou cometer deslizes, eu vou errar. Por mais, para quem é reencarnacionista, por mais que eu acredite que eu seja uma alma, um espírito velho, um espírito antigo, que já viveu não sei quantas milhares de reencarnações e ainda está insistindo em vir aqui, porque deve ter cagado muita coisa. Que a gente não vem ao acaso, né? Então, aí voltamos para essa percepção. Pô, se é, para quem não é reencarnacionista, se é a primeira vez que eu tô aqui, eu nunca vivi outra, não vou viver outra. E a primeira vez que eu tenho 30 anos, que eu tenho 40, que eu tenho 10, como é que eu não cometeria equívocos e erros? Se eu não tenho mapa, não tenho manual de instrução, por mais que tenha um monte de gente fazendo aí, mas você vai lá no dela, da outra pessoa, põe na prática e com você não dá certo. Isso já é indicativo de que o mapa é pessoal, né? Não é à toa que eu nasci sozinho. Ninguém nasceu comigo. Mesmo nos gêmeos, quem é meu gêmeo, nasceu 1 minuto antes, 2 minutos antes ou depois. Na hora de eu nascer, fui eu sozinho. Dessa mãe, nesse lugar, fui eu sozinho. Então, peraí. Será que a gente aprendeu de maneira deturpada sobre o que significa ter direito ao erro? É só contratar um coach, gente. A Jaque tá falando aqui. É só contratar um coach, assim a gente faz tudo certinho. Não concordo, colega? O coach também, ele tem a métrica até um determinado ponto. Porque quem faz o processo, ele te dá o direcionamento, mas quem faz o processo é você. Então, ele não tem poder. Ele não tem como te ajudar se você não fizer o seu processo dentro de você. Ele pode ser, se for um bom... A Lucy tá falando, chama a Amanda. Amanda não é mais coach. Amanda é consultora de propósito, que é um pouco diferente. A Jaque falou, putz, então fudeu. Ela, na verdade, escreveu F, estrelinha, estrelinha. Eu que estou traduzindo. Porque o programa é meu, eu posso falar o que eu quiser, né? Então, na verdade, é isso. Você quer entender o movimento, a movimentação, como é que você tá, por que é tão difícil para você entender? Primeiro, eu acredito muito na complementação, né? Então, o trabalho da Amanda, que é minha filha, que é consultora de propósito, que ela saiu desse espectro do coach, dentro do processo dela, ela usa todas as ferramentas do coaching que fazem sentido para ela, do coaching que fazem sentido para ela, mas virou banalidade e aí não fez mais sentido, então ela desenvolveu o método de trabalho dela, né? Que é consultora de propósito, independente do que. Mas se você está buscando isso, você vai lá, chama, manda, faz uma entrevista com ela, toma um café com ela e ela vai te mostrar o que tem de possibilidade no seu campo. Mas se você quer entender o que significa todo esse emaranhado de conceitos, de rótulos, de dificuldades, de emperramento, você tem que ir para um processo terapêutico. O Antônio está perguntando, perdi o começo, qual o tema de hoje? O tema de hoje, Antônio, você reconhece os seus erros? E aí, quando você vai para o processo de psicoterapia, de aprofundamento, você começa a descobrir exatamente isso que eu estou falando agora. Será
que eu aprendi tudo deformado? Porque se eu tô estreando em qualquer fase da minha vida, se eu nunca nesta resistência tive antes 50 anos, eu tô estreando. Se eu nunca nessa existência tive antes 30 anos, eu tô estreando. Se eu nunca nessa existência tive a chance de fazer 2 vezes 60 anos, 70, 80, 90, 100, eu tô vivendo uma existência de estreia tempo integral. Então, eu estreiei quando eu fui a primeira vez para a escola e todos os dias da minha vida lá no ensino Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade, pós, doutorado, o tempo todo eu estou estreando. Porque cada matéria que eu aprendo vem uma variável diferente. Consequentemente, eu não tenho um know-how pré-estabelecido. Eu não tenho uma vivência prévia com aquilo. Consequentemente, eu, junto com toda a minha bagagem de vida pessoal, ter uma impressão daquilo que está chegando até mim. E significa que, como aprendiz estreante, eu vou cometer equívocos. Eu vou achar uma coisa e de repente eu vou descobrir que é outra. Eu vou sentir algo e de repente, daqui um pouco, eu vou prestar atenção e falar não era nada daquilo. Eu vou ter certezas absolutas e assumir posturas e em seguida passar um tempo, dependendo de cada processo, eu vou ter que falar, putz, né, não é nada disso, eu tô voltando, errei, me equivoquei. Eu vou criar expectativas e vou me decepcionar. Eu vou errar muito. Óbvio que a gente tá o tempo todo desejando ir lá na mosca, acertar. Mas como a gente é estreante, tempo integral, e ainda sem consciência plena de si, das próprias capacidades, dos direitos, a nossa humanidade, nós vamos ter um trabalho maior e vamos cometer mais equívocos. O que garante que a gente, de repente, consiga errar menos? Bom, se a gente entender que o erro inicial, de primeira, não é exatamente um deslize muito terrível, porque nós estamos estreando, sem o manual de instrução, a gente vai falar, bom, então vamos pensar no erro como uma segunda tentativa, de verdade. Então, o erro, na verdade, seria a falta de consciência que eu escolho ter nas estreias. Nossa, ficou confuso. Peraí. Então, eu tô estreando. Então, vamos lá dar exemplos práticos. Eu, Mônica, tô estreando com 51 anos. E achei que poderia ter determinadas, sei lá, correr a maratona sem nunca ter treinado. Vou lá, me inscrevi na maratona e vou correr. Sem treino, sem ter condicionamento físico, vou lá, vou estrear. Achei. Fiz 51, quis me dar isso de presente. Vou lá correr. Vou lá no meio da maratona e caio dura, preciso de oxigênio. Quase isso poderia acontecer. No oxigênio, tá? Chama a ambulância, o resgate, perde o sentido, tarará. Fui lá, socorrida, cometi um equívoco que eu não sabia. Eu achei que não tinha problema. Não tinha consciência, não tinha manual de instrução. Ah, mas é óbvio. Pra quem? Tem tanta gente que faz um monte de merda que parece óbvio pra mim e pra pessoa é uma super escolha. Pra quem é óbvio? Ah, isso é bom senso. De novo, pra quem? Eu vejo um monte de gente fazendo um monte de bosta que pra mim seria bom senso e a pessoa tá fazendo bosta.
Depende do ponto de vista. Então não tem essa ditadura, mas não, a pessoa fez a escolha, eu fiz a escolha de fazer a maratona sem treinar, sem condicionamento físico, e eu podia, porque era isso que eu estava achando que era o bom, né? Vamos dizer que eu tinha esse tipo de consciência sobre mim. E aí fui lá, passei mal, tal, voltei. Recuperei e tal. É porque eu decidi que ia fazer logo de cara a maratona. Então, aí veio uma notícia, meia maratona. Não, agora então acho que a Mônica passou mal, né? Deu um sustão, agora ela vai fazer o treino. Não, que treino? Eu só passei mal porque era uma maratona inteira, agora eu vou na meia. Aí é erro. Aí é uma tentativa de sabotagem, de um cérebro obtuso que está insistindo, como o Thiago tinha falado, que eu insisto no erro para ter certeza. Aí é um erro que eu tô assumindo a responsa daquele efeito colateral que eu já tive a primeira vez. Não exime a minha responsabilidade da primeira vez, de ter passado mal. Olha aí a certeza do erro. Só que eu, prestando atenção, eu tive a chance de olhar. Já que tá falando, tô lembrando de várias cagadas com essa história de maratona. Que bom, né? É bom pra gente fazer o modo gráfico e ajuda bastante, né, nesse exercício. E aí eu vivenciei que eu passei mal. E todo mundo lá, provavelmente dizendo pra mim, Mônica, você não pode, você nunca correu, não tem condicionamento físico, logo você vai logo de cara se inscrever numa maratona dessa, grande. Eu vou lá, depois de me recuperar, e vem outra opção. Assim, lindona, obrigada. E de repente eu falo, vou correr de novo. Aí a galera que viu eu passar mal vira e fala, mas você não vai treinar? Não, bobagem, eu só passei mal porque era inteira, agora eu vou fazer meia maratona. Aí você fala, não, a pessoa tá buscando mesmo autoflagelação, sabotagem, o inconsciente, tá obtusa na consciência e faz questão de ficar obtusa. E aí, a responsa, aí agora, nessa segunda tentativa, negando a minha pré-vivência, eu vou levar uma cacetada um pouco maior. Aí, ao invés de passar mal e desmaiar, eu tenho um ataque cardíaco. Vamos transferir para relacionamentos. Relacionamentos afetivos. Vamos imaginar colocar no lugar da maratona relacionamento. Vou lá, me engalfinhei com um mocinho, nunca tinha ficado com ele, vou lá, dou uns beijos, pega, falo, quero esse menino pra mim. Vou lá, fico com ele. E aí começo a ver. Começo a pastar, porque me sinto sufocada. Ele é inseguro e fica babando o ovo, fica querendo me controlar e tal. Aí eu falo, meu Deus do céu, não é possível. O que esse menino tem? Tento de novo, tento outra vez. Pasto, perco o fôlego, desmaio. Como o exemplo da maratona. E eu falo, não dá, chega. Eu vou morrer sufocada. Acabou. Eu vivenciei isso aqui, né? Eu já entendi como é que o cara processa. Alguém muda no estalar de dedo só porque levou uma pedalada na cabeça? Não. Não muda. Aí passa um tempo, o colega vem e fala assim, viu, tô com saudades. Poxa, queria tanto, a gente dava tão certo, a gente era tão bom juntos. Eu tô... sinto isso. Mudei. Aí eu vou lá e faço igual o Thiago falou aqui. Vou lá, insisto no erro para ter certeza. Dá uma chance. O que vai acontecer comigo? Vou levar na cara mais rápido, né? Vou pastar muito mais rápido. Mas a gente tem que dar chance. Colega, você tem que dar chance pra quem? Pra você na vida, né, querida?
erro é assim. Erro efetivo está diretamente relacionado ao fato de você já vivenciou originalmente, experimentou, viu o resultado, não foi legal, foi uma experiência, agregou ensinamento, aprendizado, mas acabou. Aí você vai lá e insiste. Aí a vida fala assim, que legal, a Mônica quer se aprimorar. Então vamos dar mais desafio, mais rápido. E quando não é com a mesma pessoa, mas é com o mesmo tipo de perfil? Já vi N vezes acontecer. A pessoa vem para o processo terapêutico. Não sei, eu tenho um dedo que eu escolho sempre o mesmo perfil. Oiê, meninas, sejam bem-vindas. Celitinha, Joana, beijo. Por quê? O problema não está no perfil, está na maneira como você se sente atraído para aquilo. Ou seja, você não sacou ainda o exercício. Então, você vai cometendo erro em cima de erro. Só que, como a sua estreia foi só a primeira vez, você vai levar na cabeça. Com categoria. E você consegue se perdoar por estar cometendo erros desta forma? Nas estreias é um pouco mais fácil agora, entendendo, né? Quando eu expliquei que, como eu estou estreando, esse erro faz parte do crescimento. Eu nunca vivi. Agora, e na segunda vez? Quando você faz cagada de repetir a mesma atitude, a mesma conduta, o mesmo caminhar naquilo que você já experienciou. E quando você cai na real, você se perdoa? É fácil. Reconhecer, caguei outra vez. Olha, eu me iludi. Eu achei que ele tinha mudado mesmo. Eu acreditei muito da carochinha da Malévola. Acreditei. Eu fui lá, insisti. Emburreci. Que ódio de mim. Por que eu fui fazer isso comigo? Sabotagem, né? Não tô me dando apoio. Como é que me dá apoio nessa hora, agora? Como é que eu consigo fazer isso comigo, será? Será que eu conseguiria me dar suporte de verdade nesse momento que eu preciso tanto? Ou será que eu aprendi a entrar no estado de penitência, de acusação e penitência, que eu não me permito mais vivenciar, porque eu estou achando que eu sou obtusa demais, não consigo ir para a consciência, então eu não posso, não tem como eu tentar de novo. Isso é sabotagem outra vez. Isso habilita a gente? Não. Então, qual é a melhor maneira na prática da gente lidar com essa questão do erro, que é tão conflituoso, tão confuso, tão embaçado e deformado? Primeiro de tudo, eu sou ser humano. Eu nasci, se fosse para eu ser outra coisa, eu teria ido para outro planeta, para outra realidade, para outra dimensão, se elas existem todas, de acordo com a crença de cada um aí. Mas eu nasci aqui nesse planeta Terra. E quem que nasce aqui? A fauna, a flora, o mineral e o animal. Uma parte do animal que diz que tem consciência, tem inteligência. Há controvérsias. A gente aprendeu. Então tem os bichinhos fofinhos, as plantinhas, as pedrinhas e os hominhos. Se eu não nasci planta, porque eu não tenho raiz, se eu não nasci sílica, que eu não tenho, ou carbono endurecido lá, eu não sou mineral. Se eu penso, se eu produzo cognição
e me comunico verbalmente com outro ser humano, eu acho que eu sou humano. Eu nasci humano, como é que eu posso não reconhecer as minhas humanidades? Pronto, primeiro de tudo, sou ser humano. E eu tô falando desse jeito, gente, pode parecer bobagem, mas não é. É muito difícil se reconhecer humano de verdade para si. Reconhecer a humanidade significa se dar o direito a elas, as humanidades que nos compõem. E dentro disso está incluso o erro. Não como pecado, como um defeito, mas como um exercício de existência. E uma coisa está conectada à outra. Eu erro sim, porque isso significa que eu continuo no exercício da vida. Eu não desisto, apesar de ficar cansado, apesar de ter medo, apesar de ficar com trauma, apesar de ficar puto da vida, eu ainda continuo aqui, com as possibilidades de continuar a exercitar. Tem gente que desiste de exercitar no meio do caminho. Mas mesmo assim, mesmo desistindo, colega, a vida interna não permite, a ponto de criar um monte de doença. Você pode ficar paralisado ali, falando, eu não vou participar da vida. Lá fora, porque aqui dentro a vida está acontecendo, se querendo ou não. Inclusive chamando a sua atenção para onde você está abdicando do seu direito do exercício. Então, de novo, primeiro de tudo, assumir que eu sou ser humano, nasci no planeta Terra, para exercitar e sendo aprendiz incondicional de vida, está implícito em errar. E errando significa que eu tenho potências dentro de mim, ferramentas dentro de mim, que vão me habilitando ao próximo exercício. Senão, pararia ali. Não, mas não para. Minhas células não param, a minha inquietação não para, as doenças não param, o meu desconforto não para, o meu humor não para. Então, peraí. Então, errar faz parte dessa realidade. Errar faz parte do exercício da vida. E quanto mais eu me permito ir para esse lugar de erro, não estou aqui para ficar correspondendo expectativa de idealização nenhuma, muito menos a minha, de mim. Que alívio. Aí eu começo, na prática mesmo, diariamente, esqueci isso. Esqueci. O que eu posso fazer? Bom, se envolveu alguém, eu vou lá pedir desculpa e vou perguntar para ver se dá para eu consertar de algum jeito. Se me envolveu só, eu vou aceitar que eu sou falível. E vou me desculpar também, apesar de não ser muito fácil. Eu queria parecer bem na fita. Mas é que esse padrão aqui de imunidade ao erro é uma ideia deformada que eu aprendi. Eu vi lá no programa da Mônica, no Papos e Reflexões Online, ela falou outro dia disso. Entendi. Tá bom, então eu tô pra mim aqui. Não vou pegar no seu pé, cara. Você não merece isso de você. Diariamente. E quando a gente vai para esse lugar de permitir-se, e inclusive agradecer pelo aprendizado, a Celitinha está falando aqui algo muito, muito importante. Gratidão, porque eu tive a chance de perceber que eu fiz uma cagada e agora eu estou aprendendo. Eu estava estreando, agora eu vou aprender. Ontem, lá em São Paulo, no consultório de lá, eu fiz uma cagada. Achei, porque eu deixo reservado um período para mim, de X a X,
porque é uma clínica grande com várias salas e vários profissionais e tem que deixar previamente agendado porque tem uma circulação muito grande. E aí eu achei que eu tinha deixado, eu acho que eu conversei na minha cabeça com os donos do consultório Salas Paraíso e achei que tinha sido conversado. E cheguei lá para atender e a sala estava ocupada. E aí eu falei, meu pai. Aí eu fiquei assim, e a cliente comigo. Eu olhei e falei, ai, você tá aí na sala? Eu falei, você reservou o horário? A psicóloga olhou pra mim, sim. Eu falei, tá bom. Não, por quê, moço? Eu falei, porque eu acho que eu fiz uma cagada, que eu achei que eu tinha reservado, mas acho que não. Aí ela falou, ai, moça, peraí, também agora eu não tenho certeza. Peraí. Aí eu falei, meu pai. Aí saí procurando o administrador de lá, que é um fofo, mas eu não encontrei. Nisso a moça veio, a psicóloga veio e falou, eu acho que eu também não reservei. Você tá acostumada a reservar esse horário? Eu falei, tô, mas eu acho que eu fiz uma cagada, porque se você conseguiu... Não tá aqui na minha planilha. Eu acho que eu não reservei, pode atender. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Ela falou, não, fica tranquila, eu vou achar aí o cara e o Douglas e aí eu me viro, pode ficar tranquila. Eu falei, tem certeza? Ela falou, sim, perfeito. Aí entrei para atender. E aí terminei o atendimento, enquanto a minha cliente estava fazendo um preenchimento lá, eu mandei um recado para esse administrador de lá, um fofo, e perguntei, eu acho que eu fiz cagada, e eu impactei, eu acho que a agenda de uma das psicólogas. Se eu fiz cagada, pelo amor de Deus, me ajuda, me explica, me fala como eu posso consertar esse erro. E aí ele respondeu rapidamente, fica tranquilo que a Karen vai falar contigo. Aí veio um WhatsApp, isso tudo enquanto a minha cliente estava terminando de fazer um preenchimento lá combinado. E aí ela veio, oi querida, me fala, você vai querer o horário mesmo? Aí eu falei, desculpa. Eu quero sim, é um novo horário que está aberto, eu preciso, mas eu me perdoa. Se eu impactei de uma maneira horrível a vida da psicóloga, me explica, me diga como eu posso consertar esse meu erro, que foi uma falha minha. Eu achei que tinha falado e não falei. Ela respondeu, fica tranquila, foi resolvido, na boa, não impactou nada não. Eu sei como é, final de ano tá aí próximo, cabeção já vai para outro lugar. Eu falei, não, mas sério, se tiver algum impacto, me avisa que eu arco com o impacto e eu não quero causar na vida de ninguém, e me perdoe pela falha. E aí tudo foi acertado. E em que macula de verdade, na prática, o meu valor como profissional? Se eu sou humana. E o que ela falou, uma das donas da clínica, tem razão. Eu tô com tanto volume que eu achei que eu tinha falado, não falei, registrei na minha cabeça que falei e não falei. Não reservei. Mas na minha cabeça estava reservado. Qual é o problema? Agora, se eu fizer isso toda semana, que não é o caso, porque eu tenho fixo já, mas se eu fizer isso toda semana, aí sim. Não, tem alguma coisa, eu estou me sabotando, eu estou pisando na jaca, e aí eu tenho que olhar para isso de uma forma mais objetiva para ver o que eu posso fazer para melhorar esse status que eu não estou percebendo, mas estou executando. Mas cometer uma falha e não me dar o direito de ter cometido a falha é no mínimo injusto com o meu estado humano de ser. E, consequentemente, quando eu não me permito o erro, eu não vou permitir o outro cometer também, e o outro vai vir cobrar de mim eu não ter cometido o erro. Olha a dinâmica como vai criando um emaranhamento e vai atraindo tipos de perfis de pessoas para eu ter a chance de lidar com o meu erro
cada vez com maior naturalidade, a apropriação. Então, o que a gente pode fazer, além de fazer o que a Celita sugeriu, e é uma preciosidade, inclusive agradecer a oportunidade de ter feito a cagada, né? Gratidão por eu ter tido a chance de observar e verificar que eu sou humana, cometi esse erro, não me dei conta, falhei. Estou prestando mais atenção, então vou cuidar mais nesse aspecto. O que mais que eu posso fazer? Prestar atenção no mal-estar quando acontece um erro e eu fico puto da vida comigo? Sem julgamento, mas olhar e falar assim, nossa, por que eu sou tão ácido comigo nessas horas? Por que será que eu pego tão pesado comigo nessas horas? Por que é tão incômodo para mim estar nessa realidade humana? Da onde vem essa voz que é tão austera e tão crítica comigo e que eu a incorporei? Sei lá quando. Aí você vai para um outro estágio de exercício, que é, eu reconheço a minha humanidade, eu reconheço que eu, em sendo humano e aprendiz de viver, eu vou errar. E agora eu olho e percebo, isso me irrita muito. Eu vou para um segundo estágio e falo, poxa, quem é que está falando de verdade aqui? O Tiago está falando, na semana passada eu passei por um processo seletivo e não segui para a próxima fase. Fiquei me sentindo mal por uns 2 dias, me culpando pelos erros. Que bom, você já conseguiu perceber, Tiago. Agora está na hora de você perguntar, poxa, por que eu me senti tão mal em ter cometido erros que me impediram de passar para a segunda fase da possibilidade de emprego? A Celita está falando, ser gentil conosco e com os outros. Primeiro a gente precisa ser com a gente, porque senão a gente não consegue ser lá fora, né, Celita? Isso é um terceiro estágio, ser gentil com o fato de eu ter uma voz dentro de mim incorporada que ainda me comanda, que ainda me cobra. Tiago está dizendo, hoje eu lembro e me olho pela ótica dos recrutadores e concluo que eu também não me contrataria. Será, Tiago? Mas será mesmo que o Tiago de verdade, aí dentro, teria de verdade vontade de trabalhar naquele lugar que foi procurar um emprego? Ou será que é a voz dizendo que o que você gosta não dá para ser rentável? O que você gosta, o que você é bom, naquilo que você tem dom, não é uma profissão e não pode te agregar valor genuíno. E aí você sai buscando o que aparece. Ou o que alguém diz que pode ser uma oportunidade incrível de garantia de segurança. Percebe quantas coisas que essa voz pode estar falando aí dentro de você e fazendo você se sentir mal com a sua natureza? Será mesmo que tem algum erro em ser quem a gente é? Que não se encaixa em determinados espaços porque não nasceu para aquilo? Eu vivi já em algumas tentativas de trabalhos mais estruturados, de acordo com a nossa cultura, seguros. Eu vivi algumas. Eu não fui bem, porque eu não consigo mesmo. Algumas regras aleatórias para cumprir os status que são necessários para participar de uma estrutura econômica que a gente acredita, eu não me encaixo. Eu sofro. Eu não consigo. Não faz sentido. Em alguns lugares onde eu trabalhei, que eu queria exercer o meu ofício, a profissão de psicóloga, eu era impedida, eu fui impedida. Você não pode fazer isso, aqui não é lugar. E aí eu comecei a prestar atenção que realmente as pessoas tinham razão, eu queria ser psicóloga. Eu queria atender as pessoas, eu queria dar colo para as pessoas, eu queria ajudá-las a se enxergar. E naquele lugar eu não ia ter chance disso, eu estava lá para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro daquele jeito, eu tinha que negar a minha alma. Ah, é fácil? Não. Mas aí é lançar a mão da nossa coragem.
O Tiago está falando, difícil se enquadrar no padrão. É muito difícil se enquadrar nessas bostas de padrão. A Celita, sim, por ser gorda. É difícil, porque o tempo todo, essa ideia de padrão é de menosprezo à genuinidade. Então, se eu não visto o 42 anoréxico, como a Celita está falando aí, que é um 42 que é, para mim, 42 na nossa realidade, é PP. Só que o povo fala que uma mulher da minha idade, do meu tamanho, da minha constituição óssea, teria que vestir 36. Para vestir 36, eu tenho que parar de comer e ser anoréxica. Ver a comida como demônio na minha vida, como eu vejo um monte de gente tendo anorexia nervosa, bulimia, distúrbios de todos os gêneros e intensidades, para tentar se parecer. Ai, o rosto é redondo, tem que fazer bichectomia. Ai, tem que fazer a curvatura do queixo. Eu vejo gente fazendo atrocidades para tentar se encaixar na merda desse padrão. Quem foi que falou essa bosta? De que existe um jeito bonito de ser, um único jeito. Existe 7 zilhões de maneiras de ser belo. Que uma não é igual à outra nunca. E aí, como o Tiago falou, se enquadrar no padrão de você tem que responder dessa forma, você tem que se portar daquela outra, é difícil ficar. Você está o tempo todo dizendo para você que tem um erro com você. Que ser do jeito que você é errado. Aí vê o conceito de erro também deformado. Que absurdo. A gente fica o tempo todo achando que a gente está equivocado, que a gente está cometendo um pecado capital sendo a gente. E aí não dá coragem? Aí vai buscar todas as fugas possíveis e imagináveis, compulsões e distorções. A Lucy está falando, já me neguei muito a trabalhar em algo pelo dinheiro do que pela realização que me satisfizesse. Então, mas isso é a nossa cultura, né, Lucy? Todos nós. Até que o incômodo vem tão a galope que ou você fala, tem alguma coisa errada na maneira como eu estou aceitando essas regras. Eu preciso olhar para mim, eu preciso entender quem é essa pessoa aqui. Quantas e quantas vezes as pessoas já falaram para mim e não pensem em parar de falar. Atualmente deram uma paradinha de falar porque eu simplesmente cortei. Dei uns pedala em todo mundo através dos programas e o povo entendeu. Tá todo mundo quietinho. Mas não param de falar, né? O tempo inteiro. Olha, eu já faço há 23, 24, desde a primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio para fazer um programa como eu faço hoje. Hoje, atualmente, eu faço aqui na Rádio Valinhos, toda sexta-feira de manhã, e aqui toda terça-feira, aqui no Instagram. Depois passo lá o vídeo pro YouTube, no meu canal. O Papos e Reflexões. Ainda tem gente que fala, viu? Você fala muito alto perto do microfone. Quem me conhece sabe. Quando eu tô de boa, eu só dou risada. Mas tem dias que eu tô no capiroto, né? Aí eu falo, então, mas se eu falar de outro jeito, não sou eu, né? Ah, mas é que você podia melhorar. Não vou melhorar nada, não. Não vou melhorar. Nessa hora eu tô na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vivi assim e morri assim. Eu só mudo quando fizer sentido pra mim. Não porque você tá dizendo pra mim que você enxergou pela sua ótica pra eu mudar o meu jeito de ser. E aí é difícil, porque as pessoas... Nossa, só tô querendo ajudar. Mas eu nem pedi ajuda, caceta. Eu fui te perguntar se o tom da minha voz te incomoda. Agora, se te incomoda, fecha os ouvidos, muda o rádio, não vai no programa online, não assiste no YouTube. Por que você insiste? Se eu sou tão incômoda pra você? Pra ter aonde destilar o seu incômodo? Que é com você se eu tenho coragem de ser contra o fluxo em vários aspectos, você quer destilar o seu desconforto em cima de mim? Aqui não.
Eu vou continuar sendo até que eu perceba que está na hora de eu transformar. Mas não porque o outro está achando, querendo e deixando. Porque faz sentido para mim. Porque é isso. Eu só vou conseguir ter prazer, sucesso, tesão na atividade que eu escolher se fizer sentido para mim. Se eu escolher porque é rentável, porque é um nicho que vai dar dinheiro, porque é seguro, ó, na tarra que tá. E é todo mundo, não tem exceção não, galera. Mas aí como é que a gente vive, Mônica, em sociedade? Aprendendo a permitir o outro achar que você tá errado. Achar que você é horrível. Achar que você é prepotente. Achar que você é esquisito. Não esperar o aplauso do outro. Porque quando vem, é tão pouquinho. E quase não permanece, que não vale o preço que você tem que pagar, que é negar você. Outra coisa que vieram me dizer outro dia. Nossa, você não tira mais sobrancelha? Não, não tiro. Por quê? Ai, peraí. Por que você não tira mais sobrancelha? Porque eu não quero. Ai, mas aqui é tão bonito quando... Não, quer saber mesmo? A última vez que eu fui, já há mais de ano, eu fui tentar uma pessoa que se diz designer de sobrancelha. Obrigada, tchau! Eu cheguei lá e falei, ó, você não mexe na estrutura da minha sobrancelha, que eu não quero ficar... Quero ter a minha estrutura. Não quero que desenhe fora do formato dela. Isso significa que eu não quero que afine. Eu adoro, quer todo mundo parecer naquele... que parece um decalque. Ok. Mas eu não quero, eu pedi. Você não mexe no formato, você só tira o excesso fora do formato. Ela foi lá e afinou. Você imagina a tia como ficou. Aí eu falei, isso é um sinal de que não dá mais para eu entregar, só porque eu tinha preguiça, porque eu sei tirar minha sobrancelha, e não é mais para ir procurar ninguém. Não quero mais. Não vou passar esse nervoso de novo. E aí eu comecei a prestar atenção que tirar a bosta da sobrancelha é um aprisionamento e um padrão. O símbolo da Nike. A Celita. Os decalque. O carimbo. Que fica todo mundo com a mesma sobrancelha. A Celita tá falando que é o símbolo da Nike. Perfeito, símbolo da Nike total. Todo mundo com a mesma cara. E tudo bem, se a pessoa tá nessa vibe, ok. Eu não tô, eu não gosto, eu acho feio. Mas cada um faz o que quiser com a própria cara, né? Eu faço o que eu quero com a minha. E aí eu decidi que pra mim, esse negócio de tirar a sobrancelha de novo era mais um aprisionamento que eu não sabia que eu tinha. E eu olhava e falava, meu Deus, que feio. Não pareço menina. Oi? É a sobrancelha que disse eu sou menina bem cuidada ou não? Eu falei, vai pra puta que te pariu. Sobrancelha tirada, a porra toda. E aí eu decidi, há mais de ano, que eu não ia mais tirar esta bosta da sobrancelha. Foi assim. E aí eu falei isso pra pessoa. A pessoa engoliu seco, falou, ah, tá. Hoje eu tô parecendo Muttley. Quem é novinho, Thiago, você é novinho, todo o resto aí novinho, vai lá no
Netflix ou nas TV fechada e vai ver o da Hanna-Barbera, o Muttley, da Corrida Maluca. É um cachorro que ri assim. Mudou o tempo, me deu um jeito meio entupido de respirar. É isso. Agora, o que faz que... Não é tanto, Thiago, mas é mais novinho que a tia, é certeza. Então, o que faz conta? É o engessamento da cultura e todo mundo assistiu muito Corrida Maluca, Thiago? Que bom, então você sabe que é bom, né? E todo mundo vai para esse lugar sem perceber e sofre. Você também, né, Celita? Nós. E sofre porque não se enquadra. Pô, eu vou sofrer deturpações. Vocês já viram o que os dentistas estão fazendo enlouquecidamente porque viram que era um filão para fazer harmonização facial. Então faz bichectomia, faz o negócio do queixo, faz aqui e bota botox na mandíbula e bota botox aqui, botox aqui. E aí tá todo mundo rindo assim, olha. Puta que pariu! Como que vai rir se eu quando eu dou risada de verdade eu me curvo, eu rio com a cara, com os olhos, aperto o olho, pela madrugada, como é que eu vou conseguir colocar a toxina botulínica para me fazer assim? Para não fazer rico? Jesus! Você tá nessa? Tá cometendo esses erros com você? A alma cobra depois. Sabe como cobra? Com mal-estar, quando você olha pro espelho e gastou a galáxia para pagar a porra do botox e você enxerga outra ruga. E o queixo caiu, o nariz caiu, a orelha caiu, os peitos caiu. Como que você lida diariamente com os equívocos que você escolheu assumir como verdade para você? É um erro muito grande, isso sim é um erro monumental, de negar a própria natureza. Você quer lidar bem com os seus erros? Começa reconhecendo você como humano. Olhando de verdade para os erros genuínos que são só seus e não aqueles que você está copiando da cultura e se dilacerando diariamente. A quem você precisa contemplar? A quem você quer enganar? Continuar enganando? Tem tanta coisa bacana que você pode fazer por você, ainda hoje, antes de dormir. Depois amanhã é hora de acordar. E tantas outras vezes. Você consegue reconhecer os seus erros, acolhê-los, buscar compreendê-los e transformá-los a seu favor? A qualidade fora, você comete os piores erros abusivos de negar você. Quer melhorar? Sempre tem tempo. Sempre ainda dá tempo e está na hora. Começa hoje. Boas resoluções. Excelente semana de exercício de verdade para vocês. E terça-feira que vem, eu tô aqui de volta com mais um Papos e Reflexões online. Tá acabando. Eu quero agradecer a todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.